Oi, gente! E aí, otakus, gamers e público em geral, sejam muito bem-vindos ao meu canal Games Knowledge. Eu me chamo William e sem mais enrolação, bora! But there's an outsider like yourself to begin. No vídeo de hoje, vamos falar sobre The Last of Us. Eu recentemente rejoguei The Last of Us Parte 2 e estou aqui para falar um pouco sobre o que eu achei do game. Mas antes de começar a falar sobre o The Last of Us Parte 2, eu gostaria de apresentar para vocês como eu conheci a franquia. Eu comecei pelo The Last of Us 1, eu nunca joguei o jogo, na verdade eu assisti em 2015 pelo YouTube, assistindo alguns youtubers jogando e achei o jogo sensacional. Ele é um jogo sim muito único, a narrativa dele é sensacional, a história dele no mundo de infectados, o mundo pós-apocalíptico e os conflitos internos que as pessoas vão tendo que enfrentar é muito tenso e desconfortável, difícil e assustador às vezes. The Last of Us 2 ele vai se passar 5 anos após o primeiro game. Nesse contexto, nós vamos seguir a história da Ellie. Ela está vivendo em Jackson junto com os seus companheiros e ela ajuda a manter a cidade organizada, segura, combatendo os infectados por patrulhas, junto com Joel, junto com Tommy e junto com os outros colegas que defendem a cidade. Agora em diante, eu irei começar a falar sobre o game com spoilers. Então, para você que nunca jogou o jogo, não assista mais. Beleza? Tá avisado? Agora, bora começar a falar sobre os conflitos desse game. The Last of Us 2 é um jogo que vai brincar muito com a nossa forma de pensar sobre ética e moral. Já que é um mundo fictício, pós-apocalíptico, onde todas as pessoas, acima de tudo, estão tentando sobreviver, além de viver, nesse mundo cheio de infectados e bandidos e pessoas querendo matar umas às outras. O The Last of Us 2 vai nos entregar já de começo uma morte impactante. Para muitos é uma morte significativa a ponto de não querer mais jogar o game. Eu tô falando sobre a morte do Joel. Em uma das partes do jogo, nós controlamos a personagem nova desse game, que é apresentado como Abby. Abby está viajando junto com o seu grupo para ir atrás de certo alguém. Logo, nós entendemos que é o Joel. Até que a Abby encontra o Joel e o Tommy, enquanto estava fugindo de uma porrada de infectados querendo matá-la. Os dois o ajudam e a Abby tem o plano de levar os dois para o esconderijo onde o grupo dela estava escondido e descansando. Nisso, nós vemos toda a cena, ela levando os dois, só para no final a gente ver ela matando o Joel. E essa morte, ela é muito forte, ela é muito pesada e pega de surpresa muita gente já de cara e fica muito revoltado, porque a gente começa o game controlando um pouquinho o Joel, mas passa pra Ellie e depois passa pra Abby, a personagem nova. E ver ela matando o Joel, a personagem que nós controlamos, sem entender ainda o real motivo da ação, a gente só vai ver a história dela e o motivo dela ter ido a Jackson pra acabar com o Joel quando nós jogamos com ela mais ou menos acima da metade do game e vimos o passado que ela fazia parte junto do grupo dos vagalumes. O pai dela era o doutor, o médico que ia fazer a cirurgia na Ellie, lá no primeiro game, no final do jogo, onde eles iam sim conseguir fazer a vacina para curar a humanidade. E quem jogou o primeiro game sabe, o Joel no final do game, não aceitando que a Ellie se sacrificasse para a cura da humanidade, ele acaba matando
todos no hospital. E inclusive o pai da Abby, que era o enfermeiro que estava lá responsável por fazer a cirurgia na Ellie, né? E ela vai presenciar o pai dela morto. E isso é a causa da vingança que ela propõe ir atrás, né? Ela fica convicta de ir atrás do Joel. Mais pra frente no game, a gente vai sim ter o confronto entre Ellie e Abby, que é uma parte bem impactante do game. De novo, a Ellie, após a morte do Joel, vai atrás de Abby e vai eliminando uma porrada de amigo da Abby. E a gente vai vendo esses amigos depois que a gente joga com a Abby. A gente vai ter, sim, a campanha da Abby, onde a gente vai jogar com ela e vai ver o que ela tá fazendo nesse tempo de que a Ellie tá indo atrás dela. E a Ellie mata todos os amigos dela. Até que uma, que é a Mel, ela tá grávida. E ela acaba matando sem querer, no momento de estresse também, quando ela tá junto com o Wall e ela aponta uma arma, eles acabam brigando e ela pega a faca e acaba matando a Mel, que tava grávida. E nisso, a Abby vê tudo e vai atrás da Ellie. Que a Ellie também, no momento, ela acaba deixando o mapa dela, que tinha toda a coordenada, tinha toda a notação dela, de onde eles estavam, inclusive, escondido. E a Abby, sem mais, né, pensar duas vezes, vai atrás, né. A Abby também chega com muita raiva, querendo, né, porque ela diz que deixaram ela viva por um motivo. E esse motivo era que não desperdiçasse a sua vida, já que a Ellie não tinha nada a ver. E sim, era mais uma coisa do Joel, né? A Abby só matou o Joel porque ela queria se vingar da morte do pai dela. Mas isso teve essa consequência da Ellie, né? Era algo já visto, né? Toda causa ela tem a sua consequência. Então, a Abby vai lutar com a Ellie, mas ela acaba não matando a Ellie e nem a amiga da Ellie, que é a Dina, que também tá grávida. Tem até uma parte no jogo que a Ellie, enquanto ela tá toda machucada, ela pede pra Abby não matar a Dina porque ela tá grávida. E aí a Abby, ela fala, perfeito, né? Porque isso quer dizer, a vingança ali vai ser no mesmo nível dela, né? Até que quando a Abby vai se vingar matando a Dina e matando a Ellie, ela para. Porque ela, junto com seu amigo, o Levi, um personagem novo também desse game, muito importante, passou os desafios junto com a Abby nesse jogo, tem toda uma história por trás, diz não. E a Abby trava, ela para e repensa nos seus atos e não acaba finalizando. Passa-se um tempo e a gente vai começar a jogar de volta com a Ellie e nós percebemos que a Ellie ela vem sofrendo um tipo de trauma de arrependimento, de rancor e sempre volta o Joel. A morte do Joel e o pedido dele de ajuda, né? E a Ellie ela passa a noite sem dormir, ela não consegue mais comer, ela fica atormentada com essa coisa que aconteceu na vida dela e ela não conseguiu finalizar sua vingança. Então ela não conseguiu meio que cumprir com sua promessa, o seu juramento, já que ela estava tão convicta e acaba deixando de lado. Mas é até compreensível, porque ela perde muitas coisas, né? Ela perdeu muita coisa e foi um risco muito grande por uma causa nada nobre. E ela ali tem uma chance de reconstruir sua vida. E nesse jogo fica muito angustiado, porque ali a Ellie já perdeu tudo. E a gente já não quer mais ver, até porque a gente já entendeu os dois lados. Então a gente acaba passando aquele sentimento de que a Abby também, ela não se escapa, mas também ela não tá tão certa e não muito errada. E ali ela já tem agora um objetivo, que é ir atrás dos outros vagalumes, junto com o Levi, e ajudar, talvez, curar a humanidade mais uma vez. E a gente vai ver a Ellie indo atrás da Abby, que nesse momento do jogo foi capturado por mais um grupo de terroristas que acabam prendendo pessoas e mantendo infectados aprisionados também pra matar, torturar, enfim, é um grupo bem psicopata e maluco.
e a Ellie acaba indo pra lá e acaba matando essas pessoas pra ir atrás da Abby. E a Abby acaba que ela tá presa nesse lugar. Ela tava presa já por dias, sem comida, pendurada. E a gente vê ela toda magra. E isso é impactante pra caramba, porque a Abby ela é uma personagem bem forte. Ela é uma personagem que treinou muito. E ver ela ali no estado que está é muito impactante. Então a gente vai ver ela e a Ellie chega e acaba soltando ela onde ela estava pendurada, junto com o Levi. E a Abby já sem espírito de luta, sem vontade de lutar com a Ellie, só chama ela, fala que tem um bote, né, um barco, pra sair daquela ilha, né, daquele lugar. Só que a Ellie, no final, ela fala, não, você vai ter que lutar contra mim. E a última luta, que é uma luta bem crua, é bem intensa, porque as duas já estão só o bico do corvo. E vai ter mais essa hora, né? E aí a gente vai vendo as duas gritando, batendo, é muito visceral. O jogo ele é bem detalhado, ele é um gráfico muito avançado, então é bem pesado mesmo. Mas quando a gente acha que a Ellie vai finalizar sua vingança matando a Abby, ela acaba hesitando e deixando a Abby ir junto com o Levi, já que ela lembra de uma imagem do Joel. E aí que vem a parte mais impactante, ou uma das partes mais impactantes do Last of Us 2, que é a última conversa que nós vamos ter com Ellie e o Joel. A Ellie, ela vem nos seus últimos dias sabendo do que aconteceu no caso do Hospital dos Vagalumes, que ela era assim para ser sacrificada para fazer a cura da humanidade. E ela acaba só descobrindo isso 3 anos depois, quando ela vai atrás daquele hospital e vai ver as mensagens, as cartas. E o Joel não contou pra ela. E isso ela guarda até aquele dia onde o Joel estava vivo, né? O último dia que ele estava vivo. E ela trata sempre muito mal. E é isso que pega no jogo, de que a Ellie, ela acaba não perdoando o ato que o Joel teve de mentir pra ela, de que ela não era a cura, que não dava nada, e ele faz isso com receio de que ela não aceitasse, até porque é muito delicado, né? Eticamente falando, era o certo, mas o Joel, ele já teve uma perda muito grande. E ter mais uma perda para a humanidade talvez era o fim do mundo para ele. Ele não iria conseguir viver sem ela. Enfim. Então, o jogo ele acaba aí, né? Ele apresenta toda essa narrativa e nós enfrentamos, né, toda esse conflito que a Ellie teve após a morte do Joel. E agora, rapidamente, só para sair um pouco dessa parte da história e a narrativa, que sim, é muito grandiosa e pode ser considerada a parte mais fundamental do game. Porém, o jogo ele tem uma gameplay que é sensacional. O jogo ele é um sobrevivência, ação e com elementos de terror, resolução de enigmas e plataforma, mas acima de tudo, a trilha sonora dele, o trabalho sonoro, as músicas do jogo simbolizam muito. Enfim, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Falei bastante coisa, mas o jogo ele tem ainda muito elemento e muita coisa que eu deixei pra trás. Mas, enfim, essa é a minha opinião e do que eu achei do The Last of Us 2 rejogando. E é sensacional, sem palavras, maravilhoso. If I ever were to lose you, I'd surely lose myself.